Graça e paz, Igreja do Avivamento. Como que vocês estão? Vamos dar início a mais uma live, a qual aprova o Senhor de estarmos aqui, vivos, com saúde, louvando e engrandecendo o nome dEle, por mais um dia de vitória em meio à guerra. Amém? Vou colocar um louvor aqui enquanto o pessoal está entrando. Graça e paz, Marlon. Deus abençoe, filhão. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Shalom para todos, amém, filho. O pessoal demora um pouquinho para entrar, mas vamos começar. A palavra do Senhor diz que onde há 1, 2, 3 reunidos, o Senhor se fará presente. Amém? Vou botar um louvor aqui para a gente estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Feche os seus olhos, crie um ambiente de adoração ao nosso Deus. Manifeste sim adoração verdadeira a Ele nesse momento e agradeça a Ele pelo dia, pela esperança. Aleluias, Deus. Te agradecemos, Yeshua, por nos manter esperançosos por mais um dia. Por nos manter alimentados na Tua presença mais um dia. Por nos fazer andar contra a direção do mundo, das palavras contrárias, contra as acusações. O Senhor tem nos forjado dentro de um caráter de ensinamento, de que nos tornaremos pessoas melhores. Pessoas melhores para com os outros e para conosco mesmo. O Senhor tem nos curado na alma. O Senhor tem nos feito viver a mente ativada de Cristo a cada minuto. Porque assim como o Senhor tem falado conosco e falou ontem, renovando a nossa fé, lançando sobre as nossas vidas um poder sobrenatural para alcançarmos aquilo que estamos esperando. Hoje, Senhor, nos alimentou com uma palavra dizendo que é possível lutar contra a desesperança. Lutar contra tudo aquilo que estão dizendo que nós não vamos conseguir ou que nós não vamos viver. Nós estamos aqui, Pai, como filhos, como herdeiros, como o exército de Cristo, dizendo: é possível esperar contra toda desesperança. É possível sim, Jesus, viver o milagre da nossa promessa. O Senhor nos prometeu sermos terra de avivamento e nós vamos viver estas promessas, Senhor. Nós tomamos posse disso, Senhor, e as pessoas vão olhar e vão dizer: é possível sim. Eles creram e viram a glória de Deus, e nós queremos sermos imitadores desse Cristo que habita neles. Eu declaro, Senhor, como profeta, como uma escolhida do Senhor, que essa esperança vai contagiar todos os que estão nos ouvindo nessa hora, todos os nossos discípulos diretos, os discípulos indiretos, todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, Senhor. A esperança vai reinar em meio à tristeza, em meio à angústia, em meio, Senhor, à guerra, em meio às palavras contraditórias, porque nós cremos num Deus todo-poderoso que vai nos recompensar com a sua volta, vai nos recompensar com a tua shalom, vai nos recompensar com o teu poder, com a tua glória, nos restaurando a cada dia e a cada minuto. Em nome de Jesus, eu declaro a mente de Cristo ativada nas nossas mentes para entendermos, aceitarmos, assimilarmos, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Amém, queridos. O Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou em nossos corações. E como nós estamos dizendo,
Deus tem nos alimentado a cada dia, tem nos dado palavras e dando renovações de palavras que já havíamos profetizado, que já havíamos ministrado. Tem mudado o nosso caráter como cristão, sim, porque hoje nós vivemos esse renovo de presença todo dia, toda hora, o tempo todo. Não dá para viver sem a presença. Não existe vida sem a presença. Não é possível viver sem a presença. Quando tudo acabar, a presença continuará. E nós estaremos aqui com os nossos ombros para levar a arca do nosso Deus. Amém? Rapidamente eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá em Romanos, no capítulo 4. Vamos começar a ler no versículo 15. Graça e paz, Ju. Graça e paz, Rian. Volta conosco também. Deus abençoe vocês, Marcondes. Amém, queridos. Vai abrindo aí a palavra do Senhor em Romanos 4. Vamos começar a ler a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Eterno. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto a nós igualmente, nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém, querido? Depois de uma palavra dessa, não precisa nem de explicação, querido. Isso resume o que estamos vivendo nos dias atuais. A palavra da mensagem de hoje é lutando contra a desesperança. Aqui conta a história de Abraão. Abraão, o Senhor tinha uma promessa que ele seria pai de uma grande multidão, amém? Porém, o seu corpo físico e o corpo da sua esposa, como a gente aprendeu um pouquinho ontem, falou um pouquinho de Sara ontem, não tinha, as circunstâncias estavam dizendo que não era possível, que não tinha como viver essa promessa. Como que eu vou ser pai de uma grande multidão se a minha esposa, se a mulher a qual eu desejei, a mulher a qual eu convivo com ela não pode ter filhos, é estéril e ainda já se passa de uma idade possível para gerar filhos. Então, na verdade, Abraão, ele estava olhando para uma circunstância que só dizia que era impossível, que só demonstrava a impossibilidade de viver a promessa. Primeiro, por quê? Porque ele casou-se com uma mulher que era estéril.
Segundo, porque a idade já era avançada dos dois. E como que eu vou olhar para o meu redor e ver tudo dizendo não e vou continuar crendo? É muito difícil. E isso faz com que eu exercite algo chamado fé, algo chamado probabilidade de sobrenatural. E eu só consigo exercer isso dentro do meu campo emocional, do meu campo profético, do meu campo para além da minha naturalidade. Porque se eu olhar para a minha natureza ela tende a me levar para viver e para observar aquilo que está ao meu redor, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo. Então, Abraão, ele estava na mesma circunstância que nós estamos hoje, querido. Porque a gente olha para tudo quanto é lado e a gente só escuta palavras negativas, palavras que nós não teremos sucesso, palavras que isso não vai passar, palavras que muitas pessoas vão morrer, palavras que muitos brasileiros vão ser acometidos pelo coronavírus e não vão sobreviver, palavras que nós não vamos sair dessa situação bem-sucedido financeiramente, palavras que muitas igrejas, templos religiosos vão falir nesse tempo, palavras de que pastores vão deixar de pastorear por causa da questão de ter que fechar as portas do ministério, palavras de que muitos empresários quebrarão nesse tempo. Então a gente só está ouvindo palavras negativas e palavras que se constituem dentro de uma realidade. Porque se nós olharmos com o olho natural, nós vamos começar a entender que essa circunstância, ela é visível para que ocorra tudo isso. E é óbvio que como aquele que Deus escolheu, como aquele que Deus separou para viver uma mente de Cristo, eu olho para essa circunstância desesperançosa e começo a proferir algo novo para mim, algo novo para o meu irmão, algo novo para a minha sociedade. Por quê? Porque eu tenho que viver o que Abraão nos ensinou aqui, na palavra do Senhor. Tudo dizia que não era possível, tudo dizia que não tinha como acontecer aquele milagre dele gerar um filho da promessa, a qual seria designado a ele ser pai de multidão. Porque para ser pai de uma grande multidão, ele teria que ver gerar no ventre de sua esposa o milagre, um filho. Não é diferente, querido, nessa época. Como nós falamos ontem, vamos emprestar ao Senhor o nosso ventre para que Ele gere em nós o milagre futuro. Para que o nosso ventre seja, sim, a expectativa geradora de um milagre que nós vamos viver e gozar lá na frente. Eu não sei, querido, o que você precisa, eu não sei o que Deus lhe prometeu, mas eu sei o que Deus prometeu para mim, eu sei o que Deus prometeu para minha descendência, para minha geração. E a partir de ontem, a partir de tudo que nós estamos vivendo, nós começamos a gerar este milagre, a acreditar nesse milagre, a lutar contra essa desesperança. Porque quando acordamos, olhamos para ao redor, olhamos para a nossa volta e as pessoas ainda estão isoladas. Olhamos para as nossas voltas e as pessoas ainda estão desesperançosas, estão entristecidas, estão acanhadas. Mas existe uma esperança no meio do caos. E essa esperança sou eu e você. Diga amém, querido. Porque Deus quer lançar você como esperança nesse tempo. Como Deus lançou Abraão. Abraão foi a fonte da esperança para Israel. Abraão foi o início da esperança para o povo de Israel. Abraão foi o início da esperança para que nós estivéssemos aqui. Então, quando ele começa a dizer aqui no versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Então, ele esperou contra aquilo que era impossível. Ele espera contra a desesperança. Ele anda na contramão das circunstâncias.
Ele olha com os seus olhos naturais, com os seus sentidos naturais e diz: é improvável, não dá para ser dessa forma, eu não consigo enxergar natural. Mas ele tinha algo, ele tinha o que a gente aprendeu ontem que o Senhor nos dá quando a gente é gerado no ventre de nossas mães. Ele nos dá a expectativa da fé, e é a fé que faz com que você olhe para as circunstâncias e diga: eu vou crer. Vou crer, vou ter esperança e vou viver este milagre. Só que Abraão e Sara, eles se constituem como família e geram esse milagre juntos. Querido, foi gerado concomitantemente juntos, marido e mulher. Não vai ser diferente nesse tempo. Se você tem um milagre, querido, para ser gerado em família, gere junto da sua família, dos seus familiares. Se você tem um milagre para ser gerado no seu pessoal, gere consigo mesmo. Se você tem um milagre para gerar na sua geografia ministerial, gere com os teus discípulos. Se você tem um milagre para ser gerado como nação, gere como nação. É isso que nós temos que entender, querido. Que a cada tempo nós somos chamados para viver uma promessa. O fato de estarmos passando pelo que estamos passando nos está fazendo ser alertados em Deus para vivermos as promessas que um dia Ele nos prometera, que deixamos para trás, que esquecemos, que paramos e olhamos para a circunstância e não vivemos, não trouxemos à existência. Desistimos algumas vezes, ficamos desestimulados. Tudo isso, querido, é natural do homem. E tudo isso é permitido pelo próprio Yahvé, para que possamos entender que o governo é dele. A esperança vem dele, o agir é dele. Por isso que a palavra diz que para que ele cresça, eu tenho que diminuir. Diminuir aonde, querido? Diminuir nessa questão. Me diminuir como humano, me diminuir como eu, me diminuir como sentimental natural, me diminuir como aquele que só sabe olhar para as circunstâncias naturais. Você só vai expandir Yahvé e Yeshua nesse tempo, nessa geração, quando você diminuir o seu eu, querido. Quando você aceitar quem você é. Quando você começar a olhar para o espelho e ver as suas falhas. Quando você começar a olhar e ver as circunstâncias e dizer: eu opto em andar contra a desesperança. Eu opto em andar contra as palavras que estão sendo profetizadas, que são contraditórias à minha promessa. Eu vou começar a ouvir as promessas do meu Rabba, porque ele é meu pai. E o meu pai, ele não me abandona. O meu pai, ele me ama. Ele me ama do jeito que eu sou, porém eu estou disponível para ser a disponibilidade de Cristo nesse tempo. E para isso acontecer, querido, nós temos que sim ser tratados no nosso eu, ser tratado nas nossas feridas, ser tratado na nossa alma, para que possamos entender que o governo é dele, que a vontade perfeita é dele. Isso que Abraão faz. Ele começa a olhar para tudo aquilo que ele estava vivendo e dizer: é possível sim. E ele começou para ter força para viver essa esperança, olhar para trás. Querido, mas não é olhar para trás e ver da onde Deus te tirou, ver da onde Deus te formou, ver o que Deus já fez para que você chegasse onde está hoje, ver o que Deus transformou em você. Querido, para você estar aí hoje me ouvindo e para eu estar aqui sentada hoje ministrando, Deus já nos transformou durante anos. Nós não somos os mesmos de ontem. E louvado seja Deus por isso. Nós não somos os mesmos. Por quê? Porque Deus nos aperfeiçoa na fraqueza. Então, querido, tudo que nós vivemos nessa terra é para que a sua glória se resplandeça.
Então eu tenho que entender em Cristo Jesus para que Ele me chamou nesse tempo. E me colocar à disposição de andar contra essa desesperança. O mundo, querido, os homens seculares, as pessoas que vivem pelo natural, vão sempre nos dar uma ordem, nos dar uma profecia de caos, vão nos dizer o que temos que fazer, vão nos dizer o que temos que sentir, para que possamos viver somente dentro de um reino carnal. Mas Deus tem algo muito maior. Deus nos chama para sermos pai de uma grande multidão, querido. Deus nos chama para abraçarmos grandes multidões. Deus nos chama para fazer um diferencial. Deus te chama, Michele, para ser uma grande mãe de mulheres, mãe de meninos, mãe de meninas. Marcondes, Deus te chama para ser pai de uma grande multidão na idade que você tem. Ainda não acabou. Marlon, Deus te chama para fazer um diferencial onde você está, querido. Deus não nos separou em vão. Deus não nos separou para vivermos hoje de qualquer maneira ou vivermos do jeito que a sociedade quer que vivamos. Deus não separou um povo eleito para ficar preso a um sistema vitimário que mata todo o tempo. Deus nos chamou para vencermos. Deus nos chamou para sermos Abraão nessa geração. Deus nos chamou, Lennon, para sermos sim aqueles que vão ativar o avivamento, porque nós estamos vivos. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Mas que diferença é essa, querido? Que diferença Deus te chamou para fazer? Qual é a diferença que Deus tem te chamado nesse tempo? Deus está te forjando para viver essa diferença. Para viver uma diferença no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo psicológico, no seu corpo espiritual. Hey, somos a igreja de Cristo na face da terra. E como igreja, vamos levar o verdadeiro evangelho a todo aquele que precisa ouvir. E todo aquele que crê será salvo. Por que que deixamos para lá isso? Nós vamos nos colocar à disposição do nosso Deus como filhos amados que Ele nos escolheu. Abraão tinha tudo para desistir e morrer. Abraão e Sara tinham tudo para desistir da promessa e não viver o ventre, e não viver Isaque, e não ver o seu filho crescer e correr. Querido, Deus te chamou para gerar um grande milagre, então seja o ventre espiritual dele. Nós temos diversos exemplos disso na Bíblia. Deus tem uma promessa para a nossa vida. Deus tem uma promessa para a nossa nação. Deus tem uma promessa para a nossa geografia. Recebe a promessa e gere-a. O problema é que nós ficamos olhando para quatro paredes dizendo: Senhor, como é que isso vai terminar? Meu Deus, olha o que está acontecendo. Queridos, eu quero te trazer uma palavra. O nosso apóstolo, o apóstolo René Terranova, ele está ministrando live 2 vezes por dia e lançando de palavras abençoadoras, palavras que são liberadas direto do trono para as nossas vidas. Muitas pessoas estão acompanhando o nosso apóstolo. Só que a televisão mostra algo totalmente diferente do que ele nos diz. Manaus, a terra onde ele está lá profetizando, da onde sai o nosso alimento todos os dias para estarmos aqui, Manaus está com todas as UTIs lotadas de paciente entubado. Aí eu te pergunto, ele não está olhando com os olhos naturais, querido, ele está gerando um milagre lá naquela terra.
Ele está gerando o milagre da saúde em Manaus, porque ele não se refere, ele declara que há saúde na terra de Manaus. Por que comigo e com você vai ser diferente, querido? Quando você ouvir alguém profetizar que na nossa geografia, que no nosso município vai ser X de doentes, nós vamos dizer, aqui não, aqui nós não recebemos, aqui o governo é do Senhor, porque o meu ventre gera um milagre de Yahvé. É incrível quando nós entramos dentro dessa atmosfera de fé e somos empoderados pela palavra profética. Os nossos olhos não olham para as circunstâncias. Os nossos olhos não olham para aquilo que nós estamos habituados a viver. Nós vamos começar a viver algo além. Nós vamos começar a andar acima dos problemas, querido. Comece a viver acima das situações improváveis da sua vida. Comece a viver acima daquilo que disseram que você seria. Comece a dizer, é possível sim, eu vou gerar um milagre tremendo nesse tempo. Se manifeste. Ande contra a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, segundo lhe foi profetizado, segundo lhe foi testificado. Se Abraão abre mão dessa esperança nesse tempo, querido, qual legado ele deixaria? Se você abrir mão da esperança que Deus tem lançado sobre a sua vida, o que vai acontecer com a sua futura geração? O que acontecerá com os seus filhos naturais, os seus filhos espirituais? Nós paramos de ganhar almas para o Senhor. Nós não temos mais esse testemunho. Nós pregávamos sem medo. O medo tomou conta do altar brasileiro, o medo tomou conta dos profetas brasileiros. E Deus tomou de novo o trono e trouxe de volta os profetas para os seus lugares. Deus trouxe de volta os levitas da adoração para o adorarem. A presença voltou para as suas casas, querido. Nós voltamos para o início, nós voltamos para o altar de início. O primeiro altar começa em você. Marlon está dizendo aqui, ó, Jacó não olhou para a dificuldade. Jacó escolheu olhar para a presença. Olha quantos exemplos, querido, nós temos. Quantos nós temos? É tempo de vivermos o processo de gerar esse milagre. Nós estamos falando a mesma coisa, mas por quê? Porque enquanto nós estamos falando, nós estamos gerando, enquanto nós estamos falando, nós estamos gerando, e daqui a pouco vai nascer o milagre, querido, vai nascer e nós vamos colocar ele diante do nosso Deus e dizer, bendito é o Senhor, bendita é Yahvé, que usou da minha vida para manifestação contra a desesperança no meu tempo. A presença dele, querida, é magnífica. E é essa presença que vai te tirar do anonimato. É essa presença que vai te tirar da sua zona de conforto, querido. Quando isso acabar, nós vamos estar cultuando em templos, mas nós não vamos ficar como éramos, paradinhos, organizadinhos, bonitinhos, litúrgicos. Não, nós vamos obedecer à voz do nosso Deus. Se Ele mandar a gente ir, nós vamos. Se Ele mandar a gente recuar, nós vamos recuar. Se Ele mandar nós irmos para as praças, nós iremos.
Nós vamos ganhar a nossa geografia para o Senhor. Diga amém, querido. Nós estamos ganhando pessoas que precisam de Jesus para Jesus, através da nossa fidelidade, através da nossa intimidade. Não porque eu mereço, não porque você merece, querido, mas porque Deus nos olhou, nos chamou, nos amou. E o mesmo amor que Ele tem comigo, Ele tem para com aqueles que precisam dEle, que estão lá fora sem entender o que está acontecendo. O que nós estamos fazendo com tudo que o Senhor liberou sobre nós? A nossa carne física. Eu estou dizendo que a maior limitação para você não cumprir o chamado de Deus é você mesmo. Nós ouvimos o tempo todo que Satanás os paralisa, que Satanás se levanta, que Satanás... Só que quem pode parar o projeto de Deus na sua vida, querido, é você mesmo. Satanás não tem poder para tocar nos ungidos do Senhor. Abraão foi prova disso. Abraão creu contra tudo. Creu contra as palavras contraditórias, creu contra aquilo que ele estava olhando, creu contra aquilo que ele estava vendo, creu contra aquilo que eles estavam vivendo. O único que poderia parar Isaac era Abraão e Sara. Os únicos que poderiam dizer acabou eram eles, mas ao contrário, eles creram contra a desesperança, eles andaram contra o seu olhar natural. Querido, então quem pode parar você nessa hora é você mesmo. E para de culpar Satanás por isso. Você para você mesmo, assim como você avança você mesmo. Você é responsável pelo seu avanço, porque você diz sim para Deus. Esse é o tempo de avançarmos dentro de um avivamento sobrenatural. Vamos copiar Abraão e crer, porque a fé nós já temos. O poder o Senhor lançou sobre nós. Deus acredita em você, Deus acredita em nós, Deus acredita no Mir, Deus acredita nos 12, Deus acredita na geração que está se levantando, seja você qual bandeira for, querido. Deus acredita em Israel. O que nós vamos fazer com essa credibilidade que Deus tem em nós? Vamos renunciar e vivermos como um comum? Ou vamos avançar e viver como aquele que tem um chamado sobrenatural, como aquele que foi chamado para ser pai de uma grande multidão, como aquele que foi chamado para ter uma atração de multidões? Não duvidou, diz lá no versículo 20, por incredulidade da promessa de Deus. Ele não duvidou da promessa. A todo tempo ele creu. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Todos os dias ele olhava para sua esposa e não via semente nenhuma. Mas mesmo assim ele cria. Ele acreditava. Ele trazia a existência da promessa na sua mente. Ele trazia a existência da promessa na sua fala, na sua conduta. E isso os fez viver essa promessa, ver Sara engravidar na idade avançada. Imagine, queridos, o povo que andava com eles dizendo: isso é impossível, isso é balela. Quando a barriga começa a crescer, os olhos humanos começam a dizer: é impossível.
É impossível. É impossível. E você diz o quê? Eu criei. E sempre vi a possibilidade no impossível. Porque para nós não é espantoso. Porque nós temos fé que é possível viver o milagre. Mas para os incrédulos, para aqueles que não acreditam, é assustador viver o impossível, ver o impossível. Eu quero que você viva isso. Queremos viver esse milagre de gerar a promessa do Senhor nos nossos ventres. Queremos viver essa esperança. Queremos viver que o Senhor é bom o tempo todo e que a sua misericórdia dura para sempre, querido. Então eu te convido nessa hora a chamar a existência, a mudar o seu foco de oração, a dizer para Deus: eu topo, eu aceito, eu creio, eu faço parte dessa galera que o Senhor chamou para sonhar aonde não tem sonhos. Eu faço parte dessa geração que topou viver o extraordinário no meio do caos. Eu faço parte dessa geração que se tornou profeta no meio do vale. A sua identidade, querido, está sendo mudada, é moldada no Senhor. Estamos sendo resgatados para vivermos o que fomos chamados para viver. É chegado o tempo. É chegado o tempo de vivermos palavras que profetizamos lá atrás, que ouvimos lá atrás, que nem sequer estávamos entendendo quando ouvimos, querido. De termos uma igreja brasileira avivada, de termos uma nação que vive avivamento, de termos uma explosão de presença, não de modinha, de mover, mas de uma presença extraordinária, de não conseguirmos mesmo ficar de pé diante da presença dele. Se você está tendo a oportunidade, querido, de subir nos altares das igrejas, você já está sendo visitado por essa presença. É uma presença extraordinária, que a nossa vontade é que as nossas emoções, elas estão sem domínio próprio nosso. A gente não sabe se a gente quer rir, se a gente quer chorar, se a gente quer ajoelhar, se a gente quer dançar. O Senhor está tomando os altares das nações. E você faz parte disso. Você é a igreja de Cristo na face da terra. Em breve estaremos juntos, querido. E imagine como que vai ser a explosão da presença dele. Porque cada um de nós carrega uma porção dessa presença. Cada um de nós carrega a porção da explosão da presença. Então eu te convido, se você está assistindo em família, com seu esposo, com a esposa, com filhos, enfim, da maneira que você está assistindo, Deus conhece. Eu te convido, se você está em família e você é o sacerdote da casa, feche os seus olhos agora. E peça a Deus. Diga para ele: Senhor, eu sou o fruto. Olha que lindo, ó. Vim até com a camisa hoje. Eu sou o fruto de tudo isso.
Feche os seus olhos. Você pode dizer comigo que a sua confiança e a sua esperança está em Deus? Feche os seus olhos e comece a profetizar, comece a declarar quem você é, porque a partir do momento que você declara e admite quem você é em Cristo Jesus, você se fortalece para profetizar da sua boca para fora para o seu irmão, para a sua família. Primeiro, querido, você tem que reconhecer a sua identidade. Primeiro somos nós. Quando você entra dentro da intimidade de identidade com Yahvé, você se torna profeta para si e para os outros. Você se torna aquele que consegue proferir intimamente a profecia dos céus para esse tempo. Então feche os seus olhos. Porque como diz o louvor, quando a gente abre os olhos, tudo continua da mesma forma. Quando acabar essa oração, talvez tudo continue do mesmo jeito. Talvez nada mude. Talvez até piore, querido. Mas quando nós olhamos para os céus, eu creio que o meu Redentor vive. E quando você olha para os céus proféticos, você vê estrelas. E aquelas estrelas nos lembram Abraão. Abraão creu contra tudo e contra todos. Não vai ser diferente com a nossa geração. Que as nossas lágrimas sejam pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus como nós conhecemos. O Senhor tem nos chamado para sermos diferencial nesse tempo. Nós estamos sendo forjados no caráter do Senhor. Nós chamamos a existência. Que você seja ferido, querido, nessa hora com o sangue de amor por almas. Que você venha lembrar do seu familiar que não conhece Cristo como você conhece. Que você venha se lembrar do seu vizinho ao invés de criticá-lo. Que você venha lembrar do seu irmão ao invés de falar mal dele. Mas que você venha crer que é possível viver contra tudo isso. É possível viver contra essa sociedade medíocre. É possível viver contra os ensinamentos das sinagogas de Satanás. Chamamos a existência. Deus existe, Ele está vivo. E nós vamos passar por tudo isso. Como passamos por tantas outras coisas como igreja do Senhor. Chama a existência de tudo aquilo que está nos céus para a sua vida. É tempo de vivermos algo sobrenatural. Nós não vamos sair da forma que entramos, assustados, amedrontados, aterrorizados, querido. Nós vamos sair como aqueles que estão gerando nos nossos ventres a promessa do eterno.
A minha casa serve ao Senhor. Os meus filhos pertencem ao Senhor. O meu esposo pertence ao Senhor. Com você não vai ser diferente, querido. Porque talvez você que está me ouvindo aí ainda não tenha a sua casa rendida ao Senhor. Como um dia eu também não tive, mas o Senhor me prometeu e Ele cumpriu a promessa dEle. Quando todos disseram que não era possível, quando todos diziam contra a minha esperança, dizendo não é possível, vocês vão falir, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Eu decidi, como Abraão, crer na promessa do meu Deus, e eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não será diferente contigo, querido. Se você precisa de uma cura espiritual, se você precisa de uma cura física, é possível ser curado. Porque nós, como igreja, já vivemos a cura do Senhor quando todos disseram que não era possível. Se você precisa da ressurreição de sonhos que estão falidos, traga a existência para esses sonhos e diga: é possível ainda sonhar nessa geração. Eu vou viver os sonhos de Deus para minha vida, sim. Eu vou lutar contra a desesperança desse mundo. Eu não vou morrer assim. Querido, você não foi chamado para a morte simplesmente como um qualquer, mas para que você morra, para que Cristo cresça em vós. Comece a profetizar, comece a falar: Senhor, lance nas minhas emoções a tua vontade, lance no meu querer o teu querer e me faz abandonar o meu eu. Me faça viver, Abraão. Me faça pegar a fé que o Senhor colocou em mim e avançar no meio do caos. Me faça juntar os ossos que me foram ensinados. Me faça viver essa passagem da Páscoa quando nós fomos ministrados pelo Jomar, porque o nosso Deus reina, o nosso Deus vive, nós vivemos por Ele, com Ele. Isso tudo vai passar, querido. Não existe problema que dure a vida toda. Não existe tribulação que dure a vida toda, querido. A palavra diz que nada me separa do amor de Cristo. Não vai ser palavras contraditórias que vai nos separar desse amor. Pelo contrário, nós vamos avançar no meio desse celeiro, porque tem um celeiro lá fora, sedento da presença. Seremos lançados como lança no coração desse povo. Nós vamos dizer: o nosso Deus é o Deus de milagre, o nosso Deus é o Deus que alimenta, o nosso Deus é o Deus que faz paralítico andar, que faz cego ver, que faz morto ressuscitar. Nós temos palavra, querido, tá tudo aqui. E nós estamos com tempo de ler, de entender, de sermos ministrados. Então sai da sua mesmice, da sua zona de conforto e avance como aquele que vai gerar o milagre, como aquele que vai ser o doador do milagre de Deus. Quanto mais nós avançamos no nosso espiritual, querido, mais a nossa carne, ela se abate. Quanto mais você vive o que Abraão nos ensina, que é a fé, que é lutar contra essa desesperança, quanto mais a gente profetiza, mais a nossa carne se atribula, mais a nossa carne se angustia, mais a nossa carne paralisa, porque nós estamos vivendo pela fé. Não seja paralisado pelos seus sintomas carnais, mas sejam entendedores de que esses sintomas são para que o Senhor seja louvado. Você está no caminho certo, querido.
Dê uma ordem à sua carne, sossega, porque eu decidi viver em espírito e em verdade com Yeshua HaMashiach. Comece a dar ordem aos sintomas emocionais. Comece a dar ordem aos desejos. Comece a dar ordem ao desespero. Comece a dizer: há esperança para mim, há esperança para a nação, há esperança para São Gonçalo, há esperança para Itaboraí. Há esperança para aquele seu familiar que você olha com os olhos naturais e diz: é impossível ele caminhar com Cristo. Então continue profetizando. Não pare. O canal parou, mas o Instagram tá funcionando. O sistema tecnológico pode até nos parar, mas a nossa voz é alcançada. Porque a nossa voz representa o Senhor nesse tempo e nessa geração. Pode entrar, Ju. Jomar veio consertar o canal, parou. Não, continua. Depois a gente grava. Entrou todo mundo aqui que quer passar na tele. Então, depois de uma palavra dessa, a qual o Senhor nos ministrou profundamente, Marcondes conseguiu entrar ali. Avisa para mim, Jomar, Elaine e Fernanda pelo Mir e Itaboraí, que nós só estamos pelo Instagram. Parou o canal, queridos, mas o Instagram tá ali firme e forte. Faltando apenas 5 minutos para a gente terminar, eu quero novamente reforçar algo. Depois dessa oração que fizemos tão poderosa, nós estaremos sexta-feira no Shabat, no templo Mir Itaboraí, recebendo todas as arrecadações, os alimentos, o que você desejar, está doando para que possamos abençoar vidas que precisam ali em Três Pontes. Estaremos ali recebendo, talvez você não consiga chegar até onde nós estamos, mas manda uma mensagem como alguns mandaram ontem, pelo direct, pelo nosso WhatsApp, pelo Message. Mande uma mensagem para nós. Se você não puder estar, mas quer... Viviane, eu não tenho como chegar em Itaboraí, mas eu queria fazer parte desse movimento. Eu acredito. Eu não tenho como chegar, mas eu posso depositar algo. Então chama a gente também no direct. Mas seja um abençoador dessa obra. Deus acredita em mim e acredita em você, querido, como nós estávamos falando. Então faça parte dessa semente. Nós estaremos plantando em terra fértil, querido, porque nós vamos estar levando as cestas básicas equipados como manda a nossa sociedade, os nossos governantes. Mas entregando as cestas básicas, nós estaremos orando pelas famílias, levando uma palavra de conforto. E todos aqueles que estiverem conosco como ofertantes, nós vamos pegar o nome, vamos colocar-nos no altar da igreja, nós vamos estar ali orando, entregando as suas vidas nas mãos do Senhor, porque o Senhor te chamou para fazer a diferença. Então eu te aguardo sexta-feira no Shabat. Se você não tiver como estar conosco por causa do isolamento social, entre em contato pelo WhatsApp, ou do meu, ou de Jomar, ou de algum discípulo. Talvez você que está vendo conhece um discípulo M12 de Itaboraí. Nós temos o Marcondes, nós temos o Leno, a Michele, Agatha e Elias, que mora lá em Itaboraí,
que estão também junto com a gente nessa peleja, que estão junto com a gente nessa obra que vai ser tremenda. Temos o Gil e a Marcela, que está lá também em Itaboraí. Então você consegue alcançar esse projeto através dos M12. Estamos engajados para fazer que o reino dos céus se estabeleça na face da terra. Nós não vamos ficar dentro de quatro paredes esperando somente, querido. Nós vamos avançar, porque assim como Abraão fez, nós estamos esperando contra a esperança. E nós vamos chegar nas casas de uma forma tranquila, de uma forma como igreja, de uma forma como Cristo faria se estivesse aqui conosco na terra em pessoa. Vamos orar, vamos profetizar, vamos estar fazendo um grande mutirão ali em Três Pontes. E se você que está em outra geografia precisar também da nossa ajuda como igreja, fale conosco, nós estamos à disposição para ajudá-los. Mas em primeiro lugar nós vamos estar ali na nossa geografia, na geografia que Deus separou para que pudéssemos cuidar como humanos. Ali nós estaremos na sexta-feira já pegando esses alimentos, comprando os sacos para a gente estar ensacando tudo bonitinho, tá limpando com álcool gel, tá orando sobre os alimentos e dizendo que o Senhor Deus vai prover muito mais nessas famílias que estão recebendo. Então eu espero a sua ajuda, eu espero que você entre em contato conosco para dizer eu tô dentro, eu ajudo sim, eu quero fazer parte disso tudo. E depois nós vamos juntos dar júbilos ao Senhor. Amém, queridos? Amanhã a gente tem live de novo às 19h30 aqui no canal e no Instagram. E quinta-feira teremos célula. Então vai ser algo diferente que Deus vai fazer na quinta-feira. Não estarei falando sozinha, mas o Senhor tem algo novo aí com os nossos discípulos. Estaremos trazendo palavras diferenciadas de cada discípulo, porque Deus tem usado eles de forma tremenda. Então, chegou a hora deles saírem desse anonimato de quatro paredes, a qual eles só ficam ali guardadinhos e começar a avançar. Eu também convido o Marlon, se quiser estar conosco aí ao vivo, fala com a gente. Se você tiver a bênção do seu pastor, vem participar com a gente dessa célula, lançar uma palavra profética. Vamos começar a nos bombardear, porque contagiar um com o outro, para gerarmos essa promessa. A Val também, fala com a gente lá no direct, chama a gente no WhatsApp, vamos fazer algo tremendo aí nesse lugar também. O Jefferson, que tem um projeto ali na Rua 100, nós estamos orando, porque quando isso melhorar, nós vamos estar lá com ele também, explodindo de presença naquele lugar. Ok, queridos? E a gente conta com a ajuda de vocês, com a oração de vocês. Inclua a nossa vida na oração de vocês. O Mini Itaboraí, nossas portas estão abertas, nossos corações estão abertos para todos os discípulos, para todos os seguidores. E nós cremos que o nosso Deus é o Deus do milagre e que o nosso ventre está sendo usado por Deus para gerar a promessa. A Val está dizendo que mora em Campinas, São Paulo. Amém, glória a Deus. Mas ore por nós, Val, aí da onde você estás. Amém? E que Deus lance sobre este lugar aí algo sobrenatural. Que seja vitória aí em Campinas também. Amém? Que bênção, viu? São Paulo, glória a Deus. Estamos juntos, querido. Que Deus abençoe a todos vocês, que seja uma noite maravilhosa, uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite com sobrenatural de Yahvé, com experiências de palavra. Continue lendo a palavra do Senhor, faça como Abraão, ande contra a desesperança. Amém? Amanhã às 19h30 estaremos aqui de novo. Beijos!